Você conhece a primeira história por trás desse confronto entre Godzilla e Kong? Se não, fica comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para ficar por dentro de toda essa treta. Esse vídeo contém spoiler, então você foi avisado. E aí pessoal, esse é o canal Curioso e hoje nós vamos falar sobre um dos filmes mais falados dos últimos tempos. Ele mesmo, Godzilla vs Kong. O filme teve seu trailer finalmente revelado e tem deixado muita gente curiosa. Como pode Godzilla estar lutando contra o King Kong? Como o Kong ficou tão grande? Mas bem, vamos lá. Em 1962, o estúdio Toho produziu o primeiro filme de Godzilla vs King Kong. E assim dando início a essa brilhante ideia na história do cinema. A história começa com um empresário chamado Taco, que, decepcionado com as séries de TVs que sua companhia patrocinava, teve a ideia de bolar um plano para aumentar sua audiência. Logo depois dele ouvir de um de seus empregados a história sobre um tal monstro gigante que havia sido descoberto na Ilha Faro, ele teve a brilhante ideia de trazer esse monstro até o Japão e transformar ele numa nova estrela de seus comerciais. Uma ideia incrível, né? Porém um pouquinho perigosa, você não acha? Então, dando início aos seus planos, Taco enviou 2 de seus homens para a Ilha Faro, para achar esse monstro e transportar ele até o Japão. Porém, enquanto isso, em um outro lugar, um submarino nuclear americano tinha acabado de bater em um iceberg e sem querer tinha libertado o todo-poderoso Godzilla, que estava em um sono profundo lá no fundo do oceano. E só para ter uma ideia do tamanho do poder dele, só o despertar dele destruiu o submarino que bateu nele e também uma grande base militar que estava ali na região. Ah, vocês lembram daquela equipe que foi lá na Ilha Faro, né, para buscar o King Kong? Então, no caminho de volta dessa missão, onde se encontrava o King Kong, um polvo gigante apareceu e destruiu um vilarejo, mas ele foi rapidamente contido e derrotado pelo King Kong e assim ele salvou todo mundo daquele vilarejo. Mas logo depois dessa briga, o King Kong tomou um tipo de suco de fruta que o fez dormir, e é nesse momento que os japoneses que foram lá para sequestrar ele, chegaram na ilha e tentaram capturar ele. Com o sucesso da missão, o Kong acaba acordando no Japão e já se depara com quem? Com Godzilla, que já estava causando uma tremenda destruição no país. Eles finalmente se encontram. O Kong já começa a alvejar o Godzilla com várias pedras gigantes, deixando ele com muito mais raiva do que ele já estava, né? Porque alguém acabou de acordar ele. E para ele se proteger, o Godzilla usou aquele raio apelão dele, isso mesmo. E aí ele já lança aquele raio de energia em direção ao Kong, que para não ser torrado pelo raio, claro, resolveu fugir. Com o Godzilla finalmente livre de Kong, ele poderia continuar sua vasta destruição pela cidade. Porém, o exército japonês já havia construído um poço gigante muito profundo para tentar conter o monstro, e nesse poço eles carregaram com vários explosivos e gases venenosos, com a ideia de conseguir de alguma forma derrubar o Godzilla dentro do buraco e explodir ele até matá-lo. E como você pode imaginar, esse plano definitivamente não deu certo. E para a segunda tentativa de derrubar o monstrão, os japoneses criaram uma enorme barreira de linhas de energia, que passavam por todas as cidades, e na concentração dessas energias tinha mais de 1 milhão de volts. E o plano era, como antes, torrar ele. E como esperado mais uma vez, isso também não adiantou. E aí, tá gostando desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like. Com todas as ideias esgotadas e os japoneses já sem esperanças, todos ficaram bastante surpresos quando do nada o Kong volta. E ele volta querendo enfrentar o Godzilla mais uma vez. Ele atravessa toda a barreira energética criada pelos japoneses e acaba se alimentando de toda aquela eletricidade que tinha nela. E que, para surpresa de todos, deixou o Kong ainda mais poderoso. Depois disso, meio que do nada, ele decide sequestrar uma japonesa. Essa japonesa era chamada Fumiko, que por acaso é a irmã de um dos homens que foi até a Ilha Faro, na missão de buscar o King Kong. Mas para sorte da garota, ela foi salva logo em seguida, quando o exército começou a lançar várias cápsulas de uma versão em gás, daquela fruta lá da ilha que fez o Kong dormir. Então, logo quando o Kong começou a dormir, o exército começou a fazer o transporte. Eles fizeram isso usando balões. Eles levaram o Kong até o Godzilla, lá onde ele estava, na esperança de que os dois brigassem até a morte. Kong finalmente deixado próximo ao Godzilla, bem no cume do Monte Fuji, e que cá entre nós é um lugar perfeito para esses dois terem essa batalha épica. Só que dessa vez quem saiu na vantagem foi o Godzilla, que assim que viu o Kong já usou seu super raio pela boca, derrubando o Kong e quase o matando. E logo em seguida, não satisfeito, o Godzilla já acerta uma voadora no King Kong
Isso mesmo, o Godzilla deu uma voadora no King Kong, em seguida de vários e vários golpes com a sua cauda. Quando finalmente parece que temos um vencedor dessa luta, uma grande tempestade se forma em cima dos dois monstros. Muitas nuvens negras soltando os raios e trovões, e dentre elas um grande raio acerta em cheio Kong. E aí você já sabe, né? O Kong recupera todas as energias dele, se levanta e parte para cima do Godzilla mais uma vez. A partir daí a luta fica constantemente equilibrada. Kong consegue acertar vários golpes no Godzilla, que também não deixa barato, sempre revidando na mesma altura, não deixando nada fácil pro Kong. Ah, e só pra te lembrar, nesse filme esses dois monstrengos têm mais ou menos a mesma altura, então tenta imaginar mais ou menos o tamanho do prejuízo da batalha desses dois em uma cidade. Eles lutam tanto que acabam se ferindo e caem de um enorme penhasco em direção às profundezas do oceano. E chegando lá no fundo do oceano, eles continuam batalhando. Mas depois de um certo tempo, Kong emerge do mar, cansado, bem machucado, mas como um vencedor. E em seguida, ele nada de volta até a ilha dele, a Ilha Faro, para poder ficar em paz e se recuperar desse enorme combate. Porém, não se sabe o que aconteceu com Godzilla, porque a história não diz se ele foi derrotado por definitivo ou se ele só está lá no fundo do oceano, aguardando pela sua tão esperada revanche. E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Espero você no próximo vídeo e até a próxima!